Hoje é terça-feira, 24 de maio de 2016. Os jornais trazem notícia quente na manhã mais fria do ano. Romero Jucá perdeu o cargo de ministro de Planejamento em razão de publicação dada a gravações de conversa entre ele e Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, e negociando com o Ministério Público a chamada terrível e morfética delação premiada. O que chama a atenção do intérprete ou deste antigo escrevinhador é a ingenuidade de Romero Jucá, um político experimentadíssimo, vem lá de trás, com compromissamentos em diversos órgãos da República e do Legislativo brasileiro, confiando em diálogo telefônico ou diálogos telefônicos havidos com Sérgio Machado. Este último, em conversas soturnas com o Ministério Público Federal, a ver se extirpava, de uma forma ou de outra, alguns anos de reclusão. Parece ter conseguido, porque houve, no mínimo, um escândalo muito grande com a troca de mensagens verbais entre ele, Machado, e Romero Jucá. A interpretação dessa conversa para o criminalista tem sentido, primeiro, de caráter psicológico, segundo, de caráter semântico, e terceiro, de resvalamento eventual de um dos circunstantes na chamada tipificação do estelionato ético ou moral. Quando se dá o estelionato ético ou moral, um dos autores ou fatores do diálogo está determinado a conduzir o outro interlocutor a um diálogo menos legítimo, ou mais abrangente da possibilidade de comportamento ilícito. Então, há uma espécie de sedução. Joga-se o anzol e se aguarda que o outro, aquele que está do outro lado do telefone, seja seduzido ou convocado a dizer mais. Há uma diferença óbvia. Aquele que está a ser conduzido a uma destinação menos ética, ao menos numa interpretação sofisticada, não sabe que está sendo gravado. O outro, com certeza, sabe, porque é aquele que pôs um instrumental mecanizado ou eletronizado à disposição. Disso aí surge uma porção de frases que podem ter ou permitir interpretação dúbia, no sentido de caracterizar, inclusive, a expectativa de comportamento ilícito anteriormente praticado. Dizem os tribunais, em grande maioria, hoje, que a prova à vida desse tipo de gravação é válida, porque o interlocutor tem o direito de se gravar em conversa com terceiro.
Isso é admissível, é razoável, mas também não o é, na medida em que há abaixo, na sotocultura, no subsolo, a vontade deliberada de obtenção de um resultado que possa prover as intenções do interceptador, menos razoavelmente voltado à obtenção de uma consecução razoável ou abrangente daquilo que está a pretender no final da conversa. Isso, no gosto popular, é muito feio, é ruim. E fica pior ainda quando um dos interlocutores pretende utilizar o resultado da conversa para instrumentalizar um benefício. Em outros termos, é antiético, é imoral, é prenhe de poeira posta naquilo que se chama de relacionamento legítimo entre criaturas, mas a Suprema Corte e tribunais inferiores têm admitido que isto é factível, é provável, é bom e é adequado. Significa mais, nesse sentido, que o ex-ministro de Planejamento Jucá tem uma dose enorme de confiança naquele que estava a dialogar com ele, porque não se preocupou em que as suas conversas fossem mal interpretadas ou fossem divisadas, definidas ou separadas em frases que pudessem prejudicá-lo. Isso relembra a rotinização desse tipo de prova, relembra aquilo que acontecia à Alemanha nazista ao tempo de Hitler, em que não se confiava no filho, na irmã, no irmão, no pai, na mãe, em que os jovens eram inclusive estimulados a indicar possíveis ilicitudes cometidas por amigos íntimos, amantes, irmãos, parente próximo ou afim. Aconteceu isso muito à Alemanha nazista. Alguém, para evitar ir aos fornos de Auschwitz, fazia o possível e o impossível para que o outro fosse em seu lugar e o delator fosse poupado. No fim das contas, os dois iam à churrasqueira, de uma forma ou de outra. O delator se livra da prisão e fica estigmatizado pelo resto da vida, tatuado, com aquela mancha escarlate de que não se há de limpar mesmo a escova de aço fino, passada repetidas vezes no peito. As coisas correm assim. Hoje em dia, pouquíssima autoridade fala ao telefone celular ou não, pouco importa. As informações são ofertadas em segredo, em sigilo. E se chegará logo logo a imagem ou a semelhança dos gangsters de Chicago, que para conversarem entre si entravam numa sauna com poluição inclusive de calor extremo, de vapor, e nos trocavam as suas mensagens confidenciais. Hoje nem mais isso se pode fazer,
porque há celulares à prova de vapor e filmadoras à prova de quase tudo, inclusive de batimentos no solo violentos. Não se faz mais isso. Os ministros da Suprema Corte conversam entre si com as mãos na boca e, se quando há confiabilidade relativa entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, não há confiabilidade alguma hoje, porque já se descobriu uma escuta desativada, segundo se diz, sob a mesa do ministro Barroso, que levou a consequência com bom humor, ao menos externamente. A Suprema Corte precisa repensar esta liberalidade nesse tipo de obtenção de prova. É necessário que se reflita muito sobre esse tema, porque se isso auxilia o Ministério Público a efetivar um princípio de prova em acompanhamento do delator e funcionando o persecutor como copartícipe do resultado daquela gravação, ou nós vamos ter já já coisas piores. Já não se tem mais confiança em ninguém. Os celulares passaram a ser um objeto de extrema utilidade, mas também começam a transformar-se em objeto de extorsão, de espiolhamento através de hackers e quejantes. Vamos ver como é que isto há de prosseguir. No fim das contas, o ministro o foi durante 10 ou 12 dias, não o é mais. E, no fim das contas, se tem mais uma prova espúria, legitimada em tese, pelo hábito, pelo costume, pela rotina estabelecida na interceptação geral e na interceptação por via telefônica em particular. E tenho dito,